Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com alegria nós nos encontramos para esse momento do Tesouro Escondido, o nosso contato semanal com a Palavra de Deus, nesse mês da Bíblia. Muito importante nós valorizarmos a nossa oração com a Palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, a Palavra de Deus ela fica num lugar periférico na nossa casa e na nossa vida. Sempre arrumamos a desculpa, não tenho tempo. Mas não precisamos ler grandes textos da Palavra de Deus. Às vezes basta um versículo, basta um salmo, basta um pequeno trecho do Evangelho para que aquele pequeno trecho já ilumine toda a nossa vida. Façamos um esforço para mergulharmos mais na Palavra de Deus. O mês da Bíblia tem esse objetivo, nos convidarmos a sermos homens e mulheres da Palavra, deixarmos que a Palavra de Deus se torne um alimento para nós. Estamos celebrando com a igreja o 25º domingo do tempo comum. E no evangelho de hoje, Jesus vai nos oferecer uma parábola. Um administrador pegava as coisas do seu patrão em seu próprio benefício. Um dia, o seu patrão fez essa descoberta e ameaçou de demiti-lo. Porém, ele foi esperto. Ele procurou todas as pessoas que estavam devendo para o seu patrão e diminuiu a dívida de todas elas. Desse modo ele fez amigos para que quando fosse despedido não ficasse no olho da rua. E Jesus no final do Evangelho elogia a esperteza desse homem. Veja bem, Jesus não está elogiando a desonestidade. Jesus está elogiando a esperteza. Tanto que a sentença de Jesus é essa: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Esperteza é a palavra que vai nos ajudar a rezar nesse final de semana. Veja bem, nós já paramos para pensar como existe esperteza no mundo? Veja, por exemplo, no mundo dos negócios. Quantas pessoas são passadas para trás porque existem espertos que conseguem enganar? No mundo da comunicação social, quantas propagandas enganosas que nos fazem comprar coisas que nós nem precisamos. Para fazer maldade para as pessoas, como existe gente criativa e esperta que faz grandes maldades, que às vezes nós ficamos parando e pensando assim, como essa pessoa conseguiu fazer tudo isso? Esperteza. Quantas esferas de esperteza existem no mundo? Os filhos das trevas são espertos. E nós, que não somos filhos das trevas e não queremos ser filhos das trevas, somos espertos? Como nós usamos a nossa esperteza? Usamos a nossa esperteza para fazer o bem? Para amar as pessoas? Somos criativos? O Papa Francisco constantemente tem nos convidado a sermos criativos na evangelização. Ou seja, encontrarmos novas maneiras de atingir as pessoas e de atrair as pessoas para Deus. Quantas vezes usamos a nossa esperteza só para o mal e quase nunca para a evangelização, para o anúncio da palavra. Peçamos, meus irmãos, nesse final de semana, uma graça para Deus, de agirmos com mais esperteza nos nossos projetos de evangelização. Ou seja, olhar ao nosso redor, perceber quais são as pessoas que estão precisando de Jesus e encontrarmos uma maneira de chegarmos até elas. Precisamos lembrar que criatividade e esperteza não podem ser uma criatividade selvagem. Às vezes, nós queremos fazer tanta patifaria e tanta parafernália para evangelizar que, na verdade, nós oferecemos só a parafernália e não oferecemos o Evangelho. Esse não é um meio saudável de evangelizar. A evangelização, ela precisa ser concreta. É simples. Deus é simples. Deus não faz grandes parafernálias para chegar até nós. Deus é simples. Ele não está no barulho do furacão, do trovão. Deus está na brisa suave. Ele chega de maneira simples até nós. Então, irmãos, não precisamos ser experts da parafernália. Podemos simplesmente ser homens e mulheres simples, com reta intenção, que fala de Jesus, que
que vive a palavra de Jesus e com isso nós já estamos evangelizando. Me lembro de uma passagem da vida de São Francisco de Assis. Um dia ele convidou um confrade seu para ir na cidade evangelizar. E eles andaram o dia todo pela cidade, porém não conversaram com ninguém, não bateram na porta de ninguém. E no final do dia, aquele discípulo de São Francisco perguntou: mas frade Francisco, o senhor não falou que nós íamos evangelizar? Nós não conversamos com ninguém, nós não batemos na porta da casa de ninguém. E aí Francisco respondeu simplesmente assim: quem nos viu, já viu o próprio Deus. O modo como Francisco vivia o Evangelho já levava as pessoas a verem, enxergar Deus. Olha que bonito isso, minha gente. Evangelizar não é criar grandes projetos, mas é viver Deus em nós, e vivendo Deus em nós, as pessoas já vão enxergar Deus. Sermos espertos. Que, na verdade, essa frase de Jesus caia. Que não sejam os filhos das trevas mais espertos que os filhos da luz, mas que seja o contrário agora. Os filhos da luz mais espertos que os filhos das trevas. Que Deus nos ajude. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos uma excelente semana com as bênçãos do nosso Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.